Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e, mais uma vez, quero convidar vocês. Vem comigo para mais uma aula sobre danças urbanas. E o ritmo que nós vamos ver hoje é o Walking Punking. E aí? Nosso objetivo? Conhecer a dança urbana Walking Punking, seu estilo e um pouquinho de como que ela surgiu, a sua evolução histórica, como que se deu, né, o seu desenvolvimento. O que é o Walking Punking? Você já ouviu, conhece esse estilo de dança? Talvez até você seja aí um bailarino desse estilo de dança. Qual é a característica principal dos seus movimentos, né? Como acontecem os seus movimentos? Vamos entender um pouquinho disso? Então, olha só. O walking é uma eletrizante forma de dança com ênfase em movimentos complexos e altamente dinâmicos dos braços e mãos, que se assemelham à implantação de locking, mais exagerado e prolongado, e ressaltam sensualidade e força ao mesmo tempo. Olha só. Essas danças urbanas, esses estilos de danças urbanas, eles acabam se misturando um pouco, tá? Então o locking, vamos lembrar rapidamente, é aquele estilo da travadinha, onde o movimento durante a sua execução, ele tem um pedacinho ali, né? Uma fração de segundo que ele congela e depois o dançarino continua. O walking, ele tem um pouquinho desse congelar também do locking, tá? Então ele vem do locking, mas o movimento ele está mais centralizado, ou o ponto principal do movimento são os braços. Então vocês vão ver aqui nos próximos slides, a gente tem alguns GIFs para mostrar, em que as pernas até movimento, elas acompanham os ritmos, mas o mais frequente, o mais dinâmico, está na movimentação dos braços. Essa é a principal característica do walking, ok? Então, utilizando os braços para compor sua movimentação, é uma dança dinâmica que trabalha o corpo todo, desenvolvendo a coordenação motora e a expressão corporal. Não podemos esquecer disso, tá? As danças, elas têm essa característica muito forte da expressão corporal, ou seja, aquela ideia de eu transmitir uma ideia, de eu me comunicar com alguém através dos movimentos do meu corpo, né? Da forma de comunicação do meu corpo. Lembra que a gente falou de que o corpo fala, né? Não podemos esquecer disso. Isso está presente bastante nas danças. Então, o walking é um estilo de dança que foi criado em clubes de dança na costa oeste dos Estados Unidos na década de 1970. O walking é caracterizado por um foco nos movimentos do braço, criando formas e poses acima e ao redor da cabeça, em um estilo de movimento rápido. Costuma ser dançado ao som da música disco, uma música muito comum dos anos 70. Dá uma olhadinha no nosso GIF lá. Percebe como as meninas dançam? Como não há muito movimento de perna ou de quadril ou movimentações para o lado, mas veja a velocidade dos movimentos de braços, tá? Outra característica do walking é que ele é considerado uma dança social. O que é isso, né? Um outro conceito que a gente tem que entender. A dança social é aquela dança que não tem, vamos dizer, um inventor. Ela acontece meio de forma natural no salão de dança. Então, uma pessoa começa a fazer um determinado movimento, os outros que estão ali dançando acham legal, acham que aquilo tá bacana, aquele movimento, e começam a copiar. Então, essas são as chamadas danças sociais ou passos sociais, tá? São as danças que surgem de forma natural no salão de dança, entre as pessoas que estão dançando ali, tá bom? O walking é uma dessas danças, tá bom? O locking é praticamente o pai do walking, vamos lembrar, né? O locking lá inventado, esse tem um inventor, o Dom, né? Que
trouxe aquela travadinha, aquela parada do movimento, tá? Então o walking, ele meio que é um filho do locking, tá? Ele veio depois do locking, meio até um pouco junto, mas ele tem essa característica também da paradinha, tá? É necessário saber muito de locking para entender e se aprofundar no walking. Não tem como separar as duas danças, tá? Elas acabam se misturando e acontecendo até na mesma coreografia, na mesma música. Primeira atividade nossa, então. O locking é baseado no conceito de bloquear ou trancar os movimentos. A dança baseia-se em movimentos rápidos e distintos de braços e mãos combinados com movimentos mais relaxados de quadris e pernas. Esse é o locking. E agora, como que o walking se caracteriza? Então, eu trouxe aqui a característica do locking e estou perguntando agora para você como que o walking se caracteriza, tá bom? Um tempinho aí para você copiar o enunciado do problema, tentar resolver e logo a gente volta com a correção. E aí, você conseguiu listar aí as características do walking sem precisar olhar lá nos slides ou pesquisar na internet? Se não, não tem problema, tá? Se precisou pesquisar,
Não tem problema. Vale pesquisar também para tentar responder. Vamos ver então se a gente combinou aqui nas nossas respostas. Então, olha só. Como o walking se caracteriza? É uma eletrizante forma de dança com ênfase em movimentos complexos e altamente dinâmico dos braços e mãos, tá? Movimentos complexos e dinâmicos de braços e mãos. Essa é uma das, vamos dizer, a principal característica, a mais básica. Tem foco nos movimentos do braço, criando formas e poses acima e ao redor da cabeça, em um estilo de movimento rápido. Costuma ser dançado ao som da música disco, tá? Mas pode ser feito também com outras músicas, tá? E na sua origem, ele aconteceu com a música disco, tá? Mas nós temos artistas que usam o walking nas suas coreografias em músicas que hoje já não tem mais nada a ver com a música disco, tá bom? Esse estilo de dança também é comumente incorporado em conjunto com outras formas de dança, como eu falei com vocês, com o próprio locking e também com o house, tá? Apesar de ganhar popularidade apenas nos últimos anos, o walking se estabeleceu mundialmente como um estilo de dança urbana. E aí, olhando o que a gente já aprendeu aí do walking, você consegue aí lembrar de algum artista que você já viu dançando mais ou menos nesse estilo? Olha, né, os mais famosos aqui a gente pode citar rapidamente a Madonna, uma cantora, né, que usou muito nas suas músicas esse estilo do walking, tá? E também a Britney Spears, outra que também usou muito esse estilo do walking. Essa dança muito centrada nos movimentos dos braços ao lado e acima da cabeça, ok? O walking, ele é divertido, ele é cool, ele é energético e adequado para qualquer entusiasta de dança que queira tentar algo novo. Atualmente, o walking ele tem aparecido muito nesses grupos sul-coreanos, principalmente. Talvez você conheça alguns aí, tá? Então, esse GIF que eu trouxe para vocês exatamente mostra essa característica, né? Vê a dança das meninas muito centrada no movimento dos braços, né? É feita em conjunto também, mas principalmente, né, o ponto central do movimento, o ponto central da coreografia está no movimento dos braços, tá? Esse é o walking para vocês entenderem. Quem sabe você aí agora assistindo alguns vídeos, né, pela internet, em alguns sites, até você já possa identificar essa dança, né, com outros grupos, com outros artistas, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho do punking. O punking, ele é muito parecido com o walking, tá? Na verdade, eles se misturaram tanto que hoje já eles são praticamente, a gente não consegue muito separar o que é walking e o que é punking. Por isso essa determinação walking punking, tá? Eram dois estilos, mas que hoje já estão muito misturados e combinados. Então vamos entender um pouquinho o que é o punking, tá? O punking começou como um tipo de brincadeira, onde as pessoas nos clubes gostavam de dançar como se estivessem em uma luta. Se a gente for traduzir punk, seria dar socos, tá? E com a terminação ing, né, no inglês, a gente já aprendeu isso, então a tradução seria socando, né? Então a ideia do punking é fazer uma dança como se você estivesse imitando você dar socos. Essa é a ideia principal, tá? Então no início as pessoas dançavam juntas para depois imitar os casais brigando, sem se tocar. Após um tempo começou a se dançar separado, então foi quando o walking se misturou. Relembrando então, a característica do walking é aquele movimento frenético dos braços, né, em cima, próximo à cabeça. Então, se esse movimento é combinado com essa ideia de dar socos, né, então, ou seja, se o movimento que você está fazendo no estilo do walking lembra um movimento de dar socos, então o que você está dançando é walking
punking, tá? Percebem como as coisas vão se misturando e a gente não tem muito até como explicar como que isso surgiu, tá? Mas a ideia do punking, essa de dançar imitando uma briga, se mistura com o movimento dos braços do walking e assim surge o walking punking, tá bom? É meio confuso, mas dá pra gente entender. O punking é quando se faz os passos dançando, dando socos em cima, no ar, em cima da cabeça, né? E junto com o walking, as duas danças praticamente se tornaram uma só, tá? Então é esse movimento combinado do dar socos, né, com o movimento dos braços acima da cabeça. Influências de outras danças no walking punking. Vamos pensar o seguinte, pessoal. A gente não tem uma dança só, fechada, só aquele estilo. Você só vai dançar daquele jeito, todos os ritmos musicais, todos os sons que você ouvir, você vai ficar girando o braço em cima da cabeça e dando soco. A ideia não é isso, tá? As danças, elas interagem entre elas, tá? Elas são influenciadas por outras danças e influenciam também outras danças, né? A gente acabou de entender como que o punk e o walking se misturaram. Mas eles também receberam influências de outros estilos de dança. Por exemplo, da dança jazz, das danças afro, aquelas que têm origem, né, no continente africano, da dança flamenca, uma dança de origem espanhola, muito antiga naquela região, né, na península ali que envolve Espanha, Portugal também, tá? Do próprio locking, que é aquele estilo primeiro de dança urbana, tá? E do garbo style, que é um outro estilo também de dança urbana. Então, todas essas danças foram influenciando também o walking punking. Então a gente encontra estilos variados dentro dessas danças todas, tá bom? Segunda atividade nossa então. O punking anda junto com o walking. As duas danças praticamente se tornaram uma só. O walking punking é frequentemente incorporado em conjunto com outras formas de dança. Quais formas de dança são essas? Então, um tempinho aí para vocês pensarem, relembrarem aquilo que a gente falou e logo a gente volta.
E aí, você lembrou quais foram os principais ritmos ou aqueles que influenciaram ou que, né, foram influenciados pelo walking punking? Vamos dar uma relembrada? Então, olha só. O jazz, as danças afro, a dança flamenca, o locking e o garbo style. E muitos outros, tá certo, gente? Aqui nós colocamos alguns, vamos dizer, os mais frequentes que a gente encontra, tá? Mas, como eu falei para vocês, as danças, elas interagem muito umas com as outras. Principalmente a gente falando, né, de toda essa gama do street dance, essas danças urbanas, tá? Então a interação é muito grande mesmo. Às vezes fica até difícil da gente separar um estilo do outro. A gente tem que estudar isso meio junto. Por isso que elas estão combinadas nessa terminação de danças urbanas, tá? Porque tem basicamente as mesmas características. O que nós estudamos então? A gente falou do walking punking, um estilo de dança urbana que teve origem no locking, um outro estilo urbano que a gente até já falou, já estudou. Principal característica são os movimentos rápidos, fortes e exagerados, principalmente com o quê? Braços e mãos, né? Aqueles movimentos aqui em cima da cabeça. Quando esses movimentos imitam socos, tá? Daí a gente está falando do walking punk, ok? Então, entendemos com isso mais um dos estilos de dança urbana, né? Falamos quase que dois estilos, né? Simultaneamente, o walking, o punking, e a união dos dois dando origem ao walking punking, ok? Você agora já pode começar a treinar esse estilo nas suas coreografias aí, né? Nos seus vídeos do TikTok, né? Você pode começar a usar as técnicas do walking punking aí nas suas danças. Vale a pena tentar e fazer as suas experimentações, tá bom? Um abraço para todos vocês, até mais, tchau!